Graças a Deus, muito bom dia. Tudo bem com você? Que bom que você está aí. Se você está conosco nessa corrente da madrugada, para você não ter um mês de desgosto, você já tem a sua Bíblia aí com você? Você já preparou a sua Bíblia? Você é uma pessoa que talvez, não sei, livro, eu não gosto de carregar livro. Aparece agora na sua tela uma oportunidade para você fazer o download dessa Bíblia gratuita, se você quiser, depois do propósito, depois de tudo, embora eu duvido que você queira, porque essa palavra é viva e ela vai te dar vida. Não tem nenhum interesse por trás, só faz o download e leia a Bíblia. Use o seu celular como a Bíblia, porque nós estamos nesse mês. Se para muita gente agosto é um mês de desgosto, para nós vai ser um mês de vitória, independente da luta. Eu quero que você preste bem atenção, porque hoje é terça. E terça-feira nós trazemos o nosso corpo para o espiritual. Eu convido você a prestar atenção nesses testemunhos. E já já eu volto falando como que se faz isso pela fé. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Seu nome? Madison Holanda. Maxson trazendo o corpo para o campo espiritual. Antes de trazer, como é que estava? Descobrimos na nossa filha Beatriz Lima de Holanda, 9 anos, uma bactéria necrotizante. Em 12 horas ela foi acometida, todo o pulmão do lado esquerdo, e uma infecção grave generalizada, né? Foram 30 dias de UTI. Diante dessa sentença de morte ou sequela, né, caso sobrevivesse, eu decidi buscar a Deus aqui na corrente dos 70. Né? Cheguei gemendo, né? Eu não tinha como orar, eu não tinha como falar. Eu vim aqui realmente como um ato de fé. E ao passar e efetuar essa corrente, Deus me respondeu de imediato. Né? Antes de chegar ao hospital, eu recebi uma ligação do médico, né, do cirurgião, que ela não ia ser submetida à cirurgia, porque aquela sentença de morte que outrora ela tinha, estava milagrosamente o quadro clínico dela reagindo em face do diagnóstico, né? E o médico decidiu, por prudência, suspender retirada do tecido pulmonar. E a partir dali, com esse milagre da Beatriz, mudou não só a vida dela, que ela está plenamente recuperada, mas a minha e de todos nós. Todos diziam, não vai conseguir, mas eu não ouço mais palavra de morte nem negativa, só ouço a palavra de Deus. E o resultado está aí, para todo mundo ver. E quem viu, hoje vê o milagre, tem que fazer conforme nós falamos. Fica abismados. Que Deus ilumine cada vez mais. Seu nome? Simone. Diferença antes e depois do pacto com Deus. Eu venho do ramo de transporte de carga. Nós começamos com uma Kombi. Meu esposo via de madrugada para encostar no cliente para carregar, porque era por ordem de chegada, até então ele carregava como terceiro. E aí, participando das reuniões, Deus foi dando a direção. A gente abriu a empresa, passamos por muita dificuldade assim, ao ponto de eu ter que passar na casa da minha mãe para poder pegar alguma coisa para a gente comer, porque eu tinha meu filho que era um bebezinho, e a gente não tinha condições nenhuma. Todo início é muito difícil.
E aí a gente foi participando das reuniões, do congresso, tudo. Deus foi dando a direção, a gente abriu a empresa e as oportunidades foram aparecendo, conquistamos o primeiro caminhão, continuamos passando por dificuldade, todas as vezes os problemas vinham em tudo, mas a gente prosperando, firme na fé, a gente jamais deixou de frequentar as reuniões, e frequentando tudo, Deus foi dando a direção e a gente foi conquistando. Valeu a pena não ter desistido, mesmo quando o cenário era contrário, né? Sim, sim. Desistir a gente nunca foi. Passamos por situações assim que chegou até a afetar meu casamento mesmo. Procurei ajuda, cheguei ao ponto na igreja de falar para a esposa que se eu fosse embora para casa era para pegar as minhas roupas e meu cachorro e ir embora. Porque a situação estava bem complicada mesmo. Hoje mudou a situação. Graças a Deus, casamento abençoado, família abençoada, tudo mudado. Paz do lado de dentro, a prosperidade reinando fora. Sim, sim. Hoje eu falo que eu posso perder tudo, menos o Espírito Santo. Isso aí, que Deus abençoe muito mais. Muito bem. Eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos ler agora, antes de fazermos a oração. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Quando você traz o seu corpo, a sua doença, o seu problema de saúde, para o campo espiritual, então você recebe essa força para enfrentar a realidade da situação. A palavra negativa, a dor do tratamento, a ansiedade da espera, porque são essas coisas que fazem você duvidar da sua própria vitória, da sua recuperação. Quebram você com aqueles pensamentos: olha a minha vida depois dessa doença. Olha o que aconteceu comigo, eu já não sou mais a mesma pessoa. Porque você não tem como controlar os seus pensamentos, mas você tem como lutar, você tem como decidir crer. E crer no quê, pastor? Olha meu estado, crer na palavra de Deus, meu amigo. É isso que eu quero que você entenda. É isso, e eu vou te mostrar com a história da Ariane. Se os testemunhos do começo não foram suficientes, preste bem atenção. Porque na fé não existe porquê. Na fé existe a certeza de que Deus ele vai cumprir o que prometeu. E é por isso que agora, pegue a sua Bíblia, abra o seu celular e vamos fazer essa oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, essa mão, meu Pai, que está aqui sobre essa palavra, talvez, meu Deus, essa pessoa, ela estava frustrada com a fé dela, ou até mesmo, meu Pai, com o Senhor, de tanto que ela já pediu, meu Deus, mas ela não sabia como lutar, como vencer essas dúvidas. Agora ela sabe. Por isso, meu Pai, essa mão é a tua para arrancar ela dessa cama, para arrancar ela desse coma, para arrancar ela dessa dor, dessa situação de não saber o que fazer, seja físico ou espiritual. Em o nome de Jesus, nós usamos a nossa fé agora, meu Pai, e por causa dessa palavra, não porque ela ouviu do médico que ela está morrendo, que não tem cura, que ela vai ficar assim para sempre, que ela tem que aprender a viver, que essa é a nova realidade dela. Tá amarrado, meu Deus. Tá amarrada essa situação. Em nome de Jesus, saia, meu Pai. E que a tua mão, meu Deus, levante essa pessoa agora. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor é com ela através dessa oração. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, se a Ariane venceu, você vai vencer.
Você querendo trazer o seu corpo para o campo espiritual aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Se você quer falar conosco agora, mande um WhatsApp para nós, através da nossa linha amigo 020 7272 1010. Você querendo ir hoje, aliás, posso te falar uma coisa? Ainda que você não queira, não seja de ânimo dobre. Não seja, decida a crer. E eu tenho certeza que você vai vencer. Você agora pode encontrar o endereço através desse endereço eletrônico, universal/localizar. A Igreja Universal, a Universal mais perto da sua casa, esse centro de ajuda, essa condição que aqui nós estamos para ajudar você. Fique com a história da Ariane e decida mudar também a sua história. Até amanhã. Sou obreira há 23 anos e alguns dias atrás eu comecei a sentir muitas dores, né, no meu abdômen, na minha barriga, onde eu achei que fosse algo que eu tivesse comido, que tivesse feito mal. E além das dores, eu comecei a ter sangramento. Foi aonde eu retornei no médico. E o médico me encaminhou automaticamente para um especialista, porque o sangramento já estava muito grande. E esse especialista, ele não perdeu tempo, ele fez uma bateria de exames, inclusive uma colonoscopia, onde foi feito um exame detalhado do meu intestino. E aí foi mandado o resultado para biópsia e veio a confirmação que eu estava com a doença de Crohn. Essa doença ela é uma doença autoimune, ela vai destruindo, né, as paredes do intestino. E o médico foi bem claro para mim, não existia outra solução porque ela não tem cura. Então, assim, ou ela poderia a qualquer momento, essa inflamação, perfurar a parede do intestino, eu tenho uma hemorragia interna e vira óbito, ela pode também se transformar num câncer rapidamente devido à inflamação, que é muito constante dentro do intestino. Então, ali começou a minha luta. As dores, elas eram muito intensas. Essa doença, ela não tem cura, mas ela tem uma medicação que ela pode vir amenizar essa inflamação, né? Só que essa medicação, o médico foi bem claro, ela custa em torno, cada aplicação, de 8 a 10 mil reais. E, na verdade, não é uma cura, é uma tentativa de barrar essa inflamação. Então, o médico disse, olha, não tem jeito, você vai ter que aprender a conviver com essa doença, você vai ter que aprender a lidar com isso. Sua vida não vai ser mais uma vida normal, porque tudo vai depender da sua alimentação, daquilo que você consome, do grau que está a inflamação. E detalhe, a sua inflamação ela está no grau 3, ela está no grau muito forte. Então, assim, naquele momento, eu saí do consultório triste, né? Porque eu fiquei pensando, eu sou mãe, eu falei, como que vai ser daqui para frente, né? O que eu vou fazer com essa doença? E chegou um ponto de eu ir no banheiro, ter muito sangramento e começar a sair pedaços, como se o meu intestino ele estivesse se desfazendo. Então, todas as vezes que eu via aquela situação, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer, né? Comecei a ficar muito debilitada, porque ela é uma doença que não dá fome, você perde completamente o apetite. É como se eu estivesse a todo instante cheia, a barriga muito inchada, até de tocar, as dores elas eram muito fortes. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Foi quando eu comecei a agir a minha fé. Usava a água do tratamento, ungia, meu esposo ungia todos os dias o meu abdômen. Então, a partir dali eu entendi, eu precisava agir contra aquela doença. Eu não podia deixar ela ser mais forte que eu. E eu não aceitei, né, aquela situação de estar com uma doença que não tem cura, de modificar toda a minha vida em prol daquela doença. Estava na época da Fogueira Santa, agora do Monte Carmelo. E cada palavra que eu ia ouvindo, aquilo foi me fortalecendo espiritualmente, né? Eu ainda via as dores, ainda via a inflamação, ia no banheiro ainda com muito sangramento, mas fisicamente eu estava debilitada, mas espiritualmente eu fui me fortalecendo. E uma palavra o pastor falou, que Elias ele estava entre dois senhores, mas ele tinha certeza que o Deus dele era que traria a solução. E eu agarrei essa palavra. Falei, meu Deus, então é isso. Eu só tenho o Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer tudo e qualquer situação mudar.
Foi aonde eu comecei a seguir a minha luta espiritual. Eu guardei os exames que constatavam essa doença para mim não ficar vendo. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu já não olhava mais para aquela situação, né? As dores que eu sentia, eu ignorava. Trabalhei normalmente nas reuniões, muitas das vezes até com dores, mas eu precisava fortalecer a minha fé. Foi onde eu comecei a minha batalha. E quando eu peguei aquele envelope, quando eu subi no altar, Deus ele falou comigo, né? Eu precisava estar totalmente na dependência de Deus. Então eu peguei os valores que seriam desse medicamento, né, em torno de 8 a 10 mil reais seriam os valores do primeiro medicamento, que seria uma tentativa, né, de barrar aquela inflamação. E eu falei, não, eu não preciso de um medicamento. Se eu tenho um Deus tão grande que tudo pode, então eu vou colocar a minha vida na dependência de Deus. E foi isso que eu fiz. Durante esse mês eu não quis pagar conta, eu não paguei nada. Eu simplesmente coloquei tudo no altar. E foi onde eu falei, meu Deus, aqui eu entrego tudo. Não só o meu voto, mas aqui eu entrego os meus medos, as minhas preocupações, tudo aquilo, o meu futuro, eu coloco nas mãos do Senhor. E quando eu desci daquele altar, eu já desci com a certeza de que eu estava curada. Até o incômodo que eu sentia quando eu desci do altar, eu já não sentia mais. Então eu retornei ao médico. E o médico ficou assim impressionado. Ele falou, não tem como, né? Com a doença que você estava, no estado que você estava, você não ter mais nem as dores, nem a diarreia, você não está sentindo nada. Ele falou, você fez algum tipo de medicação, usou? Falei, não, doutor, nenhum tipo de medicação, né? Eu tenho certeza que foi Deus. Ele falou, então, só pode ser algo divino mesmo, porque não tem como. Eu mesma examinei você. Se tivesse sido um outro médico que estivesse examinado, eu diria que ele errou. Mas foi eu mesmo que te examinei e verifiquei o grau de inflamação que você estava. E não tinha possibilidade de você estar assim. Falei, doutor, foi Deus. E ele falou, então, foi algo divino. Eu fui curada completamente, não tenho sentido mais nada, me alimento normalmente e estou bem. De lá para cá, Deus fez um milagre acontecer. Então, a gente entende que tudo é possível ao que crê. A partir do momento que a gente coloca a nossa fé, a gente ignora o sentimento, ignora aquilo que os nossos olhos estão mostrando e a gente passa a enxergar pelos olhos da fé e deposita em Deus toda a nossa confiança, não tem como Ele não nos responder. Paz e felicidade. Essa tem sido a maior busca de todas as pessoas. O ser humano tem procurado em todos os lugares a verdadeira felicidade. Porém, não demora muito para perceberem que tudo não passa de uma alegria momentânea. A sensação de bem-estar logo desaparece. E então essa busca incansável recomeça. É impossível encontrar a paz e felicidade sem ser através do dono dela, Deus. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Todos os domingos, na reunião do encontro com Deus, as pessoas têm encontrado alegria e paz que tanto almejam. Junte-se a elas e venha também encontrar a verdadeira felicidade para você e sua família. Todos os domingos, às 10 da manhã, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você.